Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos nós aqui na programação Vencendo na Graça, com o evangelista Marionei e missionária Vanessa. Programação Vencendo na Graça vai ao ar toda quinta-feira, das 14h às 18h da noite. O objetivo, levar louvor, oração e palavra. Estamos com um convidado especial hoje, na programação Vencendo na Graça, da Igreja Evangélica Pentecostal, Projeto de Deus, um novo tempo. Está aqui uma carta de recomendações. Nome, Josué Mendes, cargo presbítero. Então, presbítero Josué Mendes está conosco. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja em por onde passar. Aqui está o comunicado aqui do pastor presidente, pastor Roni Cardoso. Colocou aqui: temos o prazer de apresentar o portador da presente por se encontrar em plena comunhão com esta igreja há tempos. Portanto, nós recomendamos para que o recebeis no Senhor, como usam fazer os santos, o mesmo servia como presbítero nessa igreja. Fraternalmente em Cristo, pastor presidente Roni Cardoso, igreja que se localiza no endereço Rua número 6, número 40, Barreiras, Parque Primavera, em Esteio. Então, a partir desse momento, nosso irmão presbítero Josué Mendes, ele vai compartilhar uma palavra e dar um testemunho. Aqui tem um testemunho, irmãos, de milagre. Eu sou testemunho do que eu vi, eu falo do que eu vejo, e vejo o milagre que Deus fez na vida desse homem. Esse homem esteve, no vale, verdadeiramente, eu vi uma pessoa que esteve no vale da sombra da morte, e Cristo resgatou novamente, Quem viu, só quem viu mesmo pode dizer, o estado que eu vi esse homem e poder ver esse homem agora do meu lado aqui na rádio, olha, é um milagre de Cristo. Então, a partir desse momento, meu irmão já está com a oportunidade, deixa Deus te usar aí. Temos aí até umas 5h20 aí, em nome de Jesus. Tem tempo. Boa tarde. E a paz do Senhor. Eu saudo o povo de Deus e os ouvintes nesta tarde com a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato ao povo de Deus, que muito orou, tem orado ainda por mim, porque como o irmão estava citando sobre a minha vida, eu fui um homem que fui acarretado de uma enfermidade mortal, que os médicos disseram que essa doença a qual fui acometido, de 10, poucos se salvam, um se salva. E esse privilégio foi um que o Senhor colocou em minhas vidas, a libertação desta enfermidade, e colocou minha vida mais no altar do Senhor. Amém? Eu vou fazer leitura na palavra de Deus, para a base do meu testemunho, em João 5:14. Que fala sobre a vida do enfermo. No 13, no 12, no 10, ele fala sobre um homem que foi enfermo e não conhecia quem o curou. Por entanto, ele voltou para conhecer quem tinha orado por ele e curado da sua enfermidade. Portanto, nós conhecemos o dono da bênção, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas João 5:14, do 13 em diante, diz assim: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia
porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Vou ler novamente, versículo 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, para não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Amém, irmãos? Até aqui. Eu quero que os meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus que reflitam sobre este versículo, porque nós, como recebemos a bênção do Senhor, nós temos que ter cuidado para não retrocedermos na nossa caminhada e se esquecermos daquilo que o Senhor fez por nós. Eu jamais posso me esquecer da onde o Senhor me tirou. Como o evangelista Marionei estava falando, para mim é um prazer estar aqui nesta rádio, passando o que o Senhor fez na minha vida. O irmão Marionei me convidou para que eu viesse aqui testemunhar do que o Senhor faz e fez comigo e continua fazendo. É somente nós crermos e se voltarmos para os ensinamentos da palavra de Deus, que o Senhor, com certeza, Ele vai nos dar garantia de cura, libertação e salvação, mas nós temos que permanecer na presença do Senhor. Eu fui acometido de um câncer do grau 3. O ano passado, começou em 2022, em dezembro de 2022, eu comecei a me sentir enfermo, procurei médicos e fui aonde foi diagnosticado um câncer de grau 3, de grande proporção no meu esôfago. Mas quando eu fui internado no hospital, eu já não me alimentava, nem líquido eu não ingeria, porque não descia. Aí fui internado no hospital, onde eu vi que falta faz o povo de Deus em alguma situação para que venha orar pelos necessitados. Eu comentei naquele hospital, quando eu estava enfermo, quando eu via que a morte me rodeava, eu falei para minha filha, que dificuldade de se encontrar um homem de Deus aqui nesse hospital, para que venha orar, não só por mim, mas por mais pessoas a qual aqui estão internadas nesse hospital, para que o Senhor possa fazer a obra. E apareceu um casal de velhinho lá naquele hospital e oraram por mim. Tiveram 2 vezes o tempo que eu tive internado e oraram por mim. E eu fiz uma confissão de arrependimento. Eu fiz uma nova aliança com o Senhor, onde foi que o Senhor entrou com providência na minha vida. E eu fiz um concerto intelectual com o Senhor, para que o Senhor me libertasse de toda sorte de pecado que me rodeava, e tudo aquilo que eu praticava de mal, tudo aquilo que eu fazia que não agradava ao meu Senhor, que o Senhor me libertasse. Por que falo isso? Porque o homem, quando tem saúde, quando ele tem um salário que ele acha que pode fazer, foi o que aconteceu comigo.
Eu achava, porque minha tia me aposentado, eu achava que eu poderia fazer o que eu queria. Sim, poderia, mas com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o que não aconteceu comigo. Eu não cheguei ao Senhor e pedi para que o Senhor andasse comigo, por aonde quer que eu andasse. Esqueci que existia um Deus que tudo pode e que tudo vê. Dos altos o Senhor sondou a minha vida e me deu o livre-arbítrio para que eu fosse aonde quer que eu andasse. Ele permitiu que eu fosse. No momento, quando o Senhor achou que deveria parar com aquilo que eu andava fazendo, o Senhor me colocou esta enfermidade. Como o Senhor colocou? O Senhor açoita, Jesus Cristo açoita aqueles que Ele ama. O Pai educa o seu Filho, porque Ele ama. E assim é conosco que servimos ao Senhor. O Senhor nos corrige, porque Ele nos ama. Ele nos ama e nós trouxemos, desde o nosso nascimento, a marca de Cristo. Eu e você, que está me ouvindo, quer queira onde for o lugar que alcance a transmissão dessa maravilhosa e abençoada rádio, que leva a mensagem de cura, de salvação e de libertação, para que você possa crer que Deus, o Deus que me curou, o Deus que me curou e o Deus que está na minha vida, assim como Ele entrou com providência de salvação e de libertação e de cura, Ele pode fazer na tua vida. Esse câncer a qual eu fui acometido, ele tinha o tamanho de 4 centímetros de comprimento, por 3 de largura, por 2 de altura. Ele era um câncer de grande expansão. Mas graças a Deus, que dentro de poucos meses que eu estava fazendo o tratamento, o Senhor entrou com providência na minha vida e entrou com cura na minha vida. Ele fez como fez com Ezequias. Quando o profeta Isaías foi ao encontro de Ezequias para falar para ele o que o Senhor tinha mandado. Isaías foi até a casa de Ezequias e disse para ele que esta noite tu morrerás. E nós vimos que o Senhor é grandioso em misericórdia, porque eu vejo que a cura e a libertação do Senhor é rápida quando o Senhor quer. Quando o Senhor quer nos libertar e nos curar, é imediatamente. Nós vimos pela passagem de Ezequias que Isaías entregou a mensagem para ele e se retirou. Quando chegou ao meio do quintal da casa de Ezequias, o Senhor falou com ele: volta e fala para ele, para Ezequias, que não morrerás, porque eu ouvi o choro dele. Pois é assim, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É assim que o Senhor age na vida do homem ou da mulher, quando entra com sinceridade de coração, um arrependimento com sinceridade, e clama ao Senhor, e o Senhor responde às suas orações. E por isso eu fui acometido desta enfermidade. Tive à beira do sepulcro, tive à beira da morte. Tinha noites que eu deitava e pensava: esta noite eu não amanheço. Mas eu pensava, porque o irmão Marionei foi um
que chegou a me contemplar. Eu estava morto-vivo, mas o Senhor, com a sua misericórdia, ressuscitou o meu físico, ressuscitou a minha alma e deu-me a garantia, de viver, mas sim o propósito de viver na presença do Senhor e fazer o que o Senhor nos tem mandado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho e anunciai que o Senhor está prestes a vir a buscar o seu povo e nós temos que nos arrepender. Eu, depois que fui acometido dessa enfermidade, aonde eu acho oportunidade para pregar o Evangelho, eu falo do amor de Cristo. Eu falo para as pessoas, até mesmo às vezes desço do carro e vou em direção de algumas pessoas e testifico do que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor faz ainda na vida daquele que aceita o Senhor e que dá uma gratidão ao Senhor, que dá uma confiança para que o Senhor entre na sua casa e faça morada. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor colocou meus pés numa rocha firme. O Senhor me deu muitas coisas nesse ano que o Senhor entrou na minha vida com libertação, com cura. E o Senhor me abençoou. O Senhor abençoou a minha casa. O Senhor abençoou a minha família. O Senhor me abençoou com uma serva de Deus para me acompanhar, para me ajudar. O Senhor me abençoou com uma mulher que é uma mulher de Deus. A minha futura esposa é missionária, louva ao Senhor, uma mulher de oração. E eu pedi para o Senhor, me dá uma companheira para que eu possa continuar fazendo a tua obra, para que eu possa continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Os ouvintes da palavra de Deus, vocês sabem por que aconteceu isso comigo? Por causa da desobediência. Eu desobedeci o ID do Senhor. Eu fazia programas radiofônicos. Aqui nessa rádio eu também fiz programa radiofônico. Fiz em Santa Maria também programa radiofônico. E achei que eu deveria parar. Achei que eu deveria descansar um pouco e passear, viajar. Mas o Senhor fez com que esta enfermidade viesse ao meu corpo para que eu reconhecesse que só o Senhor é Deus, que só Ele é dono da nossa vida, que só Ele nos governa, que só Ele deixa nós irmos aonde nós quisermos ir, mas pela direção do Senhor, para testificar e através do meu testemunho, muitas pessoas possam se converter ao Senhor e ver que o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor está pronto para nos abençoar, para nos curar, para nos dar vida e vida com abundância. Eu sou grato ao Senhor, porque eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me ordenado, é levar a minha vida em oração, a minha vida em consagração, para que o Senhor venha me abençoar e fazer da minha vida o que Ele quiser. Porque antes eu não era fiel a Deus. Antes eu vivia de qualquer maneira. Eu levava o Evangelho de qualquer maneira. Eu não tinha... Eu ouvi uma reportagem esses dias
um homem falando sobre a vida do conhecer a palavra de Deus. Eu era um desses que conhecia a palavra de Deus. Conhecer não quer dizer praticante. Praticante não quer dizer que entregou a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. Nós temos que fazer um concerto com o Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, e o mais, tudo Ele fará. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a muitos irmãos que oraram por mim, irmãos da Assembleia de Deus em Santa Maria, irmãos em todo o recanto desse Rio Grande do Sul, que me conheciam, me levaram em oração, irmãos em triunfo, que oravam por mim e oram ainda por mim. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor tem colocado ainda um povo sobre a terra, que zela pela palavra de Deus e zela pelos costumes da nossa igreja, de orarmos ao Senhor, levarmos a vida dos nossos irmãos, do nosso semelhante, na presença do Senhor. É esse a nossa obrigação. É essa a minha obrigação de homem de Deus, de levar o Evangelho aonde quer que seja, e ter ouvidos aguçados para ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós temos que colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e pedir para que o Senhor entre com providência na nossa vida e nos dê entendimento, discernimento e capacidade para que nós possamos falar do amor de Deus e colocar a nossa vida na presença do Senhor, no altar do Senhor, para que através da nossa vida o Senhor entre com salvação no teu lar e no lar de muitas pessoas que nos ouvem. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade que o evangelista Marionei me deu para mim trazer esta mensagem, para trazer este relato da minha vida, e o que o Senhor, e levar a público, porque tem muitos que o Senhor cura e eles não saem anunciando. Nós temos que anunciar, nós temos que saber quem que nos curou. Não é com esse homem que Jesus curou ele, que diz no versículo 13 de João, no 5 e versículo 13, que ele não sabia quem tinha orado por ele. Mas nós sabemos que quem orou por nós foi a igreja do Senhor. E quem entrou em nossa vida, em minha vida, com a cura, foi o Espírito do Senhor. Foi o Espírito de Deus que entrou na minha vida. Eu agradeço a oportunidade e agradeço ao evangelista Marionei por ter me dado o privilégio de vir aqui na rádio e falar um pouquinho do que o Senhor faz por aqueles que de coração e de arrependimento fizeram um concerto com Deus. Se você tem alguém na tua família que tem problema de enfermidade, ora ao Senhor. Vá até uma igreja evangélica, até uma igreja, não denominações, mas sim um povo que busca ao Senhor, um povo que ora ao Senhor, para que possa entrar com oração e o Senhor entrar com provisão de libertação, de cura e de salvação. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Irmãos, diante de um testemunho assim forte, me vem vários pensamentos na cabeça, né? O que eu vou falar agora? O que eu vou falar depois? Porque é muitas coisas para falar. Eu me recordo ano passado, né? O ano passado, por muitas vezes eu encontrei o presbítero, né? Josué Mendes. Por muitas vezes nós nos encontramos na rua, fui na casa dele também. Estava trabalhando no bairro, ali onde mora a sua filha, né? É, minha filha. É, a filha dele, onde mora a filha. E eu passei ali trabalhando, vendendo, não me recordo se era rapadura, pano de prato. Pano de prato, né? É. Passei ali vendendo pano de prato e quase eu não conheci o irmão. O irmão estava em frente à casa e eu olhei, meu Deus, é o irmão Josué Mendes. E a gente já se conhecia aqui da rádio, né? A gente já tinha uma amizade. E meu Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, né? Para você que está nos ouvindo, você que nos ouve através do rádio, através da sintonia 103.5 FM, você que está nos assistindo no Facebook, no canal do YouTube Evangelista Marionei, você ouviu aí um testemunho muito forte mesmo, porque o testemunho dele me chamou a atenção muitas coisas, né? Às vezes nós pensamos que nós somos convertidos, às vezes fizemos a obra de Deus, mas ao mesmo tempo que nós pregamos a palavra de Deus, ao mesmo tempo que nós cantamos louvores, ao mesmo tempo que nós fizemos orações, nós fizemos coisa errada também, no oculto e no escondido. E foi o que o irmão falou, né? Isso. Que por muitas vezes, né, o irmão brincou, né, com a obra de Deus. E Deus permite, que nem eu já preguei aqui muitas vezes. Eu tenho registro no canal do YouTube, eu tenho muitas mensagens, muitas ministrações, né, com base bíblica, à luz das escrituras sagradas, que nós não podemos brincar com a obra de Deus, nós não podemos brincar de fazer a obra de Deus, nós devemos levar a sério a obra de Deus, porque o que é essa enfermidade? A enfermidade é a própria consequência do pecado, é a própria consequência do erro. Então o que Deus permitiu? Deus teve que permitir um câncer, né, um tumor na vida do nosso irmão, para ele poder verdadeiramente ter um encontro com Deus, para ele verdadeiramente ter um encontro com Cristo, para que verdadeiramente ele viesse a se encontrar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, e levar a sério uma conversão verdadeira. E uma conversão verdadeira é nós viver o que nós pregamos. É verdade. É nós viver o que nós fizemos na obra de Deus. Então o que eu digo, meu irmão? Não brinca. Não brinca, porque hoje ainda tem presbítero Josué Mendes. Hoje ainda tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, estão no adultério. Estão na fornicação, estão na prostituição. Eles cantam louvores. Eu tenho pregado isso nas últimas semanas. Nas últimas semanas é o que eu mais tenho pregado. Eles cantam louvores, eles fazem orações, eles pregam muito bem a palavra de Deus, mas eles vivem na prática do adultério, vivem na prática da prostituição, da imoralidade sexual. Então, Deus ele vai permitindo as doenças. Deus vai permitindo as enfermidades. É verdade. E vai chegar no momento que vai acontecer que nem o Salmo 23. Né? O Salmo 23 fala assim, ó, né? Mas eu quero ler só o versículo 4 de Salmo 23, apenas o versículo 4, que fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Deus vai permitir uma situação que você vai sofrer. Você vai sofrer naquela doença, como eu creio que o irmão sofreu. Né? Sofreu muito. O irmão sabe o quão sofrido é. Mas isso poderia ter sido evitado. É verdade. Ele poderia não ter passado por isso se tivesse levado a sério a obra de Deus. Se tivesse levado a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus não existem. A obra de Deus. Né? Se tivesse levado a sério a obra de Deus. Aquilo que o Senhor mandou fazer. Aquilo, exatamente, irmão. O que o Senhor mandou fazer eu não fiz e o Senhor me cobrou. E foi dolorido a cobrança do Senhor. O Senhor açoita a quem Ele ama. E eu sofri o açoite de Deus para que eu viesse a me converter, aceitar a realidade do Evangelho. Porque a nossa doutrina é a palavra de Deus. Porque o ensinamento é a palavra de Deus. Ele que nos ensina como nós devemos andar. Amém? Amém. Então, essa é a palavra, né? Então foi isso, irmão. Né? Então a palavra fala: refrigera a minha alma, guia-me pelas vezes da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, amém, né, apenas falei o que eu ouvi no testemunho do irmão. Amém. Né, comentei o que eu ouvi o irmão falando. Né? Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você pegue esse vídeo, nessa live, esse vídeo, e compartilha. Compartilha com o maior número de pessoas, compartilha com seu amigo do WhatsApp, com seu amigo do Facebook, né? Compartilha aí nas redes sociais. Vai, envia o link desse vídeo, né? O link para que a pessoa acesse e possa